Olá, seja bem-vinda a esta aula, onde nós vamos conhecer alguns modelinhos de lâmpadas de LED tubulares, né? Entender aí o que diferencia uma lâmpada da outra, para que a gente possa aí, continuar se familiarizando com essas informações que nós encontramos, né? E poder fazer as escolhas corretas para indicar nos nossos projetos. Vamos lá? Lembrando que a gente está fazendo aqui 4 aulas sobre essas lâmpadas de LED, tá? Hoje a gente vai estar falando em especial das lâmpadas de LED que referenciam as tubulares fluorescentes, ok? Então, da mesma forma que a gente viu nas outras aulas, elas vão ter variação de fluxo luminoso, variação de formato, variação de intensidade não, a gente está falando de fluxo luminoso nesse caso, né? Mas a gente tem índice de reprodução de cor, temperatura de cor, né, amarela, neutra ou branca, e outras informações que são obrigações do fornecedor nos disponibilizar para que a gente possa comparar uma lâmpada com a outra. Então, eu retomo aquele slide que a gente viu sobre as lâmpadas fluorescentes tubulares, lá no começo das aulas, quando a gente entrou no conteúdo de fontes de luz artificiais, a gente passou pelas incandescentes, pelas halógenas e entramos nas fluorescentes tubulares. Então, nessa em especial é que a gente está se referenciando, só que agora com a tecnologia LED, tá? Então, quando a gente fala dessas lâmpadas tubular de LED, então a gente está falando elas que vêm com as mesmas dimensões e tentam trazer as mesmas características para que a gente possa fazer o retrofit nas nossas luminárias. Tiro a tecnologia antiga das fluorescentes e introduzo tecnologia nova de LED, né? Bom, então a gente tem aqui neste fornecedor, como eu digo, eu escolhi um fornecedor e a gente veio olhando, né, porque é importante analisar. Existem outros fornecedores de lâmpadas, né, de LED, tá? E cabe a cada um agora ver aquele fornecedor que te agrada e como que a gente analisa eles. Esse em especial possui dois tipos de lâmpadas tubulares, a T5 e a T8, tá? A diferença está no diâmetro do tubo, né? Tá? A T5 substitui, na verdade, aquelas lâmpadas de 28 watts e de 14 watts, e as T8 substituem as lâmpadas de 32 e de 16 watts, se eu não me engano, tá? Então, é essa referência que a gente faz. Então, apenas dois tamanhos de tubo. Então, essa T5, que na verdade até foi a última tecnologia de lâmpadas que as fluorescentes lançaram no mercado, por ser um tubo bem fininho, do tamanho da espessura dos nossos dedinhos, né? Mas um comprimento um pouquinho maior. Essa daqui em especial é uma lâmpada de 9 e que tem 55 centímetros, ou seja, ela é parecida com a de 14 watts que a gente tinha, que era, na verdade, de também quase 60 centímetros, né? Então, substitui. Então, eu estou tirando uma de 14 e colocando uma de 9 watts, tá? Então, aqui eu já tenho uma diferença de consumo. O que a gente precisa relembrar, e eu confesso que eu não vou lembrar de cabeça, teríamos que voltar lá nas lâmpadas fluorescentes, na informação dos catálogos e ver quanto que eu tinha de fluxo luminoso e quanto eu tenho agora com este novo consumo, né, o quanto eu estou dando aqui, ganhando de fluxo luminoso. Aí eu tenho essa comparação, se vale a pena eu já substituir por tecnologia LED ou se ainda permaneço com fluorescente quando eu olho o fluxo luminoso, porque quando eu olho o consumo de energia, ele está mais atrativo, tá? A emissão de luz é num ângulo de 160, então eu não tenho emissão, por exemplo, na parte de baixo, apenas, né, do meio para cima. Então, às vezes, se atentar, a gente seleciona essa lâmpada e aí o instalador coloca ela errada. E aí o projeto fica escuro. Não é porque a lâmpada é porcaria, é se atentar, na verdade, que às vezes colocou errado. Então, tira e põe de novo e esse fluxo vem para baixo, já que esse fluxo não vai para cima por conta desta informação. As lâmpadas tubulares, antigamente, a emissão do fluxo luminoso era de 360, era em toda volta dela, né? Na tubular de LED não, porque eu tenho aqui uma fita de LED passando, ou eu tenho uma placa de LED passando, onde os LEDzinhos estão
fixado e eles emitem luz apenas para um lado, né? Aqui a gente tem 3 temperaturas de cor, elas são lâmpadas bivolts, tá? IRC acima de 80, a eficiência luminosa, né, tem aqui uma boa variação de 105 para 111 lumes por watt, então é uma boa lâmpada. Vida útil de 25 mil horas, e o material predominante que reveste ela é de vidro, tá? Em alguns fornecedores pode ser em acrílico, pode ter uma variação, tá? Mas esse em especial indica que é de vidro, ok? Nesta outra de 9 watts, o tubo é mais gordinho, vamos dizer assim, é as T8, tá? Então, a gente está substituindo as de 32 ou as de 16, nesse caso é a de 16 watts pelo tamanho. Então, eu tiro uma de 16 e coloco uma de 9, tá? Então, quando a gente olha a primeira opção, T5, que também era de 9, me dava 950 lumens. E aí eu tenho aqui uma T8 de 9 watts que me dá um pouquinho menos, né? Então, tenho diferença de tamanho, então eu tenho que olhar isso aqui que às vezes não permite essa troca, eu tenho que ficar com essa ou eu teria que ficar com a T5. Mas o que eu quero dizer é que a T5 que a gente viu consome a mesma coisa, mas me dá um pouquinho mais de fluxo luminoso. Coisa pouca, mas dá um pouquinho mais, né? Possuem 3 opções de temperatura de cor, elas são bivolts, tá? Vida útil de 25 mil horas, IRC acima de 80 e material predominante vidro também, ok? Então, aqui fica a opção das lâmpadas mais curtas. A gente vai ver T5 e T8 na opção de quase 1,20 m, que era as que a gente tinha. Então, a T5, ela quase chega a 1,20 m, ela tem 1,15 m, de 18 watts de consumo. Então, antigamente eu tinha a de 28 watts. Eu estou substituindo por uma de 18 watts, teria que fazer a comparação. Essa eu lembro, as de 28 watts, elas davam um fluxo luminoso de 2.700, 2.800, 2.900, dependendo do fornecedor, tá? Então, elas davam mais do que essa está dando. Então, é o momento de analisar atualmente se compensa introduzir tubular de LED, neste caso, ou permanecer com a T5 fluorescente, porque dava mais claridade, né? Apesar de que consumia 28, essa está consumindo 18. Ou esperar um pouquinho, essa de 18, melhorar esse resultado, para que daí a gente possa fazer a troca com segurança. Tá? Então, às vezes, segura um pouquinho lá no projeto de retrofit, daqui a pouquinho o fornecedor apresenta o mesmo consumo com mais claridade, e daí começa a ficar melhor, né? Mais atrativa essa troca, tá bom? 3 temperaturas de cor em bivolts, vida útil de 25 mil horas e IRC acima de 80. E essa última opção da T8, né, de 1,20 m, essa daqui, se eu não me engano, era de 32, que a gente usava antigamente, e que me dava uma claridade de 2.700, por aí. Então, essa aqui também é a mesma coisa, às vezes compensa esperar um pouquinho o fornecedor manter este consumo, melhorar este fluxo luminoso, para daí trocar por tecnologia de LED, tá? Elas são em bivolts, 3 temperaturas de cor, vida útil de 25 mil horas, o vidro, né, o material predominante é o vidro, ok? E IRC acima de 80, tá? Então, referente às lâmpadas tubulares de LED, esse fornecedor deu 2 opções, do tamanho de 55 centímetros a 60, tá? E mais 2 opções no tamanho de 1,15 m e 1,20 m, vamos dizer assim. Outros fornecedores podem dar outras opções e também podem ter consumos diferentes, com fluxo luminoso maior ou menor, enfim. Daí a gente começa a comparar fornecedor por fornecedor, né? Bom, espero ter contribuído nessa aula, né? Que a gente encerra a tecnologia de LED para que a gente possa falar sobre outros assuntos. Espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, escrevam lá nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Obrigada pela atenção de todos e espero vê-los
na próxima aula.